Boa tarde a todos. Vamos então dar início à entrevista e apresentação de Alex como novo técnico da categoria Sub-20. Presidente Júlio Casares, a palavra é sua. Muito boa tarde, amigos são paulinos, são paulinas, público em geral. É mais um dia de imensa felicidade, cumprindo um novo protocolo de apresentação das nossas contratações. Hoje estivemos aqui no nosso templo sagrado, como paraninfo desse grande contratado que é o Alex, e que o PC também, fazendo parte desse novo pensamento técnico do nosso Sub-20, da nossa categoria de base. Nós recebemos o Amoroso, tricampeão pelo São Paulo Futebol Clube do mundo, um grande atleta, uma das nossas referências técnicas da história do São Paulo. Então foi um momento de muita alegria. Como o futebol do São Paulo ele está integrado, e era uma questão filosófica do nosso programa, nós temos o olhar para a base não só com a formação de atleta e cidadão, mas com a formação de um pensamento técnico, tático. E por que o Alex? Primeiro, dentro de campo é incontestável a sua qualidade histórica. Fora do campo, um cara que se preparou, um cara que tem um pensamento muito progressista do nosso futebol, estudou, se preparou e, para a nossa felicidade, está à altura do que nós esperamos como área estratégica que é o nosso futebol de base. E a integração com a Barra Funda, com o futebol profissional, é algo também que nós perseguimos nessa nova gestão e já estamos implantando. Eu queria, nesse momento, de cumprimentar os nossos diretores da base, o Biasotto, o Júnior Moreto e o Davi Lisboa. São grandes profissionais que estão aqui acompanhando essa apresentação. E também o nosso diretor de futebol profissional, Carlos Belmonte, que, ao lado do Fernando Bracali e do Nelsinho, fazem um trabalho com o Rui Costa, diretor executivo, também muito importante. E, claro, que eu tinha que falar de uma pessoa muito especial que não está aqui, está acompanhando, que é o Muricy Ramalho. O Muricy foi um dos entusiastas maiores, com o Biasotto e todos nós, desse grande dia, que é o anúncio do Alex. Portanto, eu, antes de passar a palavra a esse novo contratado, a essa figura importante, e para nós, Alex, é tão importante o futebol de base na formação de futuros atletas, que aqui está você. O tamanho dessa importância. Você é gigante, você é grande, e o Morumbi é grande para te receber com a altura que você merece. Por isso que também veio aqui o Amoroso. E na quinta-feira que vem nós vamos anunciar o Zete, que também vai compor a coordenação dos treinadores de goleiros, dos professores que lá estão em Cotia. Ou seja, o São Paulo, que tem 90 e poucos dias de gestão, encara a dificuldade do futebol brasileiro, da questão da pandemia, da economia, mas eu falo, brincando com os nossos colegas diretores, que nós estamos consertando um Boeing, um gigante, em pleno voo, porque o nosso core business principal é o futebol. Por isso que estamos fortalecendo o time profissional e agora, com a vinda do Alex, estamos mais que fortalecer, mandar um sinal de que a base é o futuro da instituição São Paulo Futebol Clube. Seja bem-vindo, Alex. Estamos juntos. Boa coletiva a todos vocês. Obrigado, presidente, pelas palavras. Vamos, então, dar início à entrevista coletiva do técnico Alex. Lembrando que vai ser uma entrevista estipulada em 30 minutos. Eduardo Afonso, canais ESPN, sua pergunta, por gentileza. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Alex. Bem-vindo ao São Paulo, Alex. Parabéns aí por esse novo projeto, esse novo desafio na sua grandiosa carreira, que eu tive a oportunidade e o orgulho de ter acompanhado dentro de campo e agora vou acompanhar como treinador do São Paulo. Alex, o Sub-20 foi bastante prejudicado com a pandemia, né? A gente não teve aí competições nacionais de extrema importância, como a Copa São Paulo, como a Copa RS, competições que amadurecem o atleta, que trazem o atleta com estofo para chegar na transição para o time profissional. E ainda estamos em meio à pandemia, não sabemos como vai ser o calendário de 2021. Queria já, logo de cara, a sua opinião, por favor, sobre quanto o Sub-20 tem sido atrapalhado, essa geração, principalmente do Sub-20, tem sido atrapalhada com essa pandemia, com essa falta de competições importantes, e quanto isso pode causar algum prejuízo na hora da transição, da subida do atleta para o profissional. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos. Primeiro, antes de responder, queria agradecer ao São Paulo pela oportunidade, ao presidente que hoje me recebeu aqui de uma maneira muito carinhosa, uma recepção realmente bem
acima daquilo que eu esperava. Realmente fiquei impressionado e desde já agradeço. Também queria agradecer ao Muricy e ao Biasotto que iniciaram toda essa situação para que eu estivesse aqui hoje. Respondendo à pergunta, eu acho que não somente a transição dos meninos do 20, né? Se nós olharmos um pouco para baixo, o 17, o 15, o 13, meninos que hoje têm 10 anos de idade estão começando, todos eles e todos nós estamos perdendo muita coisa com a situação da pandemia. É algo que nós temos que ser muito criativos para tentar enfrentar. É um problema gravíssimo. Normalmente nós olhamos muito para, quando se fala em futebol, né? A parte tática, a parte técnica, e pouco se fala na situação do ser humano, né? Na questão pessoal. E a pandemia tem mostrado isso, né? Muita gente tem tido vários problemas em suas casas, com as suas famílias, e o futebol não é um mundo paralelo, né? Isso a gente vai encontrar muito dentro dos clubes, não somente dentro de São Paulo. Qualquer clube mundial vai ter esse tipo de problema, seja no seu primeiro time ou no time que está iniciando ali, os meninos com 9, 10 anos. Então, isso é uma coisa que eu, particularmente, tenho uma preocupação grande. O PC que está chegando comigo também tem uma preocupação muito grande. Na conversa com o Biasotto e o Muricy, nós falamos muito a respeito disso. Então, temos que enfrentar da melhor maneira possível, mas adianto desde já que não é um privilégio dos meninos que jogam na Sub-20, né? Infelizmente, isso está afetando a todos. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Alex, tudo bem? Boa tarde. Parabéns aí pela nova etapa na carreira, que seja de muito sucesso. Alex, queria que você falasse da importância, você é um treinador em potencial, está começando a sua carreira de treinador, né? O quão importante é chegar nesse momento, começar num clube do tamanho do São Paulo, mas numa categoria que, teoricamente, não tem aquela pressão do profissional, na teoria, claro. E embutido nisso, como é que é difícil aí encaixar essas peças que saem muito cedo para o futebol europeu. Você que passou pelo futebol europeu sabe que eles sempre estão de olho nos jovens. Esse vai ser o maior desafio que você vai ter pela frente? Eu joguei durante 20 anos e depois eu busquei a preparação fora para tentar encaixar junto com aquilo que eu tinha obtido de experiência. Nos últimos 2 anos eu discuti muito com as pessoas próximas a mim como iniciar. Se eu iniciaria numa equipe principal, se eu iniciaria num centro menor, se eu iniciaria numa equipe de aspirantes, num sub-23, ou propriamente numa sub-20. Então, nesse período, eu conversei com muita gente, com vários presidentes, com alguns gestores de alguns clubes, até que a gente sentou com o São Paulo, sentamos com o Muricy e o Biasotto, e a conversa se encontrou, as minhas ideias com as ideias que o clube imagina ter daqui para frente, e nesse encontro houve uma boa relação, as ideias realmente se bateram. Então, por isso, a gente chegou num consenso e hoje eu estou aqui. Talvez a minha maior discussão nos últimos 2 anos comigo mesmo tenha sido essa, né? Onde eu vou começar e como eu vou fazer, qual o caminho eu vou trilhar, até chegar o momento da escolha pelo São Paulo, e principalmente porque o São Paulo viu em mim essa condição. E relacionado ao jovem, isso não é um privilégio meu, né? Isso não é um privilégio do São Paulo. Infelizmente, nós somos um mercado formador. Financeiramente, a gente está abaixo do mercado europeu. E o meu trabalho, enquanto treinador da Sub-20, é oferecer jogadores preparados para o time de cima, porque a hora que o Crespo precise de algum menino, ele esteja preparado para aquilo que vai ser necessário. E o mercado externo, isso é um problema para o presidente, para a diretoria, porque realmente isso não é novo. E a gente sabe como é que funciona. O mais interessante para mim, a minha maior preocupação, é fazer com que eu ajude a desenvolver esses meninos, que, sendo dessa forma, com certeza o meu trabalho vai ser valorizado.
é Renato Ambrosio, TV Globo. Alex, tudo bem? Boa tarde, boa sorte nessa nova empreitada. Você já planejava há algum tempo os seus próximos passos aí, depois de se aposentar como jogador. Queria saber como você está vivendo esse novo dia de apresentação, uma coisa que você já viveu algumas vezes durante a vida e volta a ter um dia, de repente, de um frio na barriga diferente. E como você se sente chamado agora de treinador Alex, o quanto esse sonho que você já vinha amadurecendo há algum tempo, agora como realidade impacta em você? Boa tarde, Zé. É diferente. Realmente é diferente, porque eu tive uma última semana muito diferente, né? Eu vivi nos últimos 7, 8 anos um dia a dia muito tranquilo, dentro da minha casa, acompanhando o dia a dia da minha família. E a partir de hoje, não, né? A partir de hoje é diferente. Eu já sentei numa mesa onde tinha uma comissão técnica, um supervisor, um diretor, ex-jogadores, muita história de futebol, muita apreensão, muito plano, mas é aquilo que você falou até na sua pergunta. Eu venho me preparando já desde que eu parei em 14, passo a passo, sem pressa nenhuma, e me sinto preparado para o desafio que surgiu, né? A partir de amanhã, estando dentro do clube 24 horas para pegar o mais rápido possível tudo aquilo que é necessário, mas com certeza é diferente sim de jogar, porque jogar eu fazia aquilo desde que nasci, né? E como treinador eu vou ter que começar, vou ter que aprender, normalmente como acontece em outras situações. Mas muito tranquilo, muito feliz e consciente de que eu tenho capacidade para desenvolver isso da melhor maneira possível. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Alex? Prazer falar contigo. Queria saber as tuas ideias de futebol. O que você entende como o ideal de jogo para uma equipe sub-20, né, primeiramente, claro. E na tua visão, o que é o seu trabalho dar certo numa categoria de base? É formar os jogadores? É conquistar títulos? Obrigado. Boa tarde, Guilherme. Na minha ideia é desenvolver o jogador, ajudar o jogador. Não vou ensinar ninguém a jogar futebol, até porque se um menino está na categoria sub-20 do São Paulo, ele já passou por muita coisa e ele tem a qualidade dele bem definida. Normalmente um jogador de sub-20 de um clube grande como é o São Paulo já tem uma situação contratual definida, já tem planos definidos, então o que eu posso fazer é não atrapalhá-lo, tentar ajudar para que ele tenha um desenvolvimento um pouco mais acelerado e, numa troca, poder passar para ele algumas situações que, de repente, o ajude. Eu acho que isso é o meu trabalho nesse momento. A questão de você fazer sucesso como treinador, ela é muito discutível, porque para muitos é ganhar, para outros é a formação de um atleta. Eu já passei por isso em algumas situações, de um trabalho bem desenvolvido e, de repente, você cai numa semifinal e parece que de nada adiantou. Então, hoje eu tenho a consciência bem tranquila de que o meu trabalho, no momento, é de desenvolvimento, tanto dos jogadores que vão estar comigo, como propriamente meu, porque eu vou estar iniciando numa condição nova. Então, sabendo que tem muita gente por trás de mim que já está nessa situação há muito tempo, que vai me ajudar bastante, que também vai ajudar esse grupo de jogadores, mas o meu principal pensamento hoje é de desenvolvimento desses atletas para que eles possam alcançar o que eles sonham desde criança, né? Porque se o menino está ali numa categoria importante dentro de um clube como São Paulo, o que eu tenho que fazer é tentar ajudá-lo da melhor maneira. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Boa tarde, Alex. Boa sorte nesse seu novo projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Como é que foi a sua formação para a chegada até esse momento? O que você viu no processo no futebol brasileiro? O país não costuma ser um revelador de treinadores, como uma Argentina, por exemplo. Então, o que você pôde observar disso tudo? E também se você tinha algum planejamento de acompanhar treinadores e não conseguiu devido à pandemia. Boa tarde, Aline. Sim, eu queria, o ano passado eu tiraria para acompanhar alguns treinamentos de alguns treinadores, mas surgiu a situação da pandemia que de repente impediu que eu tivesse essa oportunidade.
E a minha relação, eu joguei futebol durante muito tempo, fui capitão na maioria dos times que eu joguei, isso me dava a oportunidade de estar sempre em contato com a comissão técnica, em trocar muitas ideias no dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, de muita conversa dentro dos meus grupos, dos grupos em que eu tive a oportunidade de participar. Quando eu paro, eu vou fazer curso de gestão, percebo que não é para mim, que o meu negócio era dentro do campo. No meio disso, aparece o convite da ESPN, eu acabo indo, que para mim foi interessante, porque eu pude ver o lado de vocês, né? O lado de como vocês veem o jogo, de como vocês se preparam para o jogo, de como vocês fazem a chamada para o jogo do final de semana e de como vocês observam a semana de treinadores, de jogadores. Então, para mim, foi enriquecedor. No meio disso, eu fui buscar as licenças que são exigidas no Brasil da CBF e tive a oportunidade de visitar um ou outro clube, um ou outro treinador, e hoje eu tenho que partir para dentro do campo para praticar, né? Que agora vai começar a acontecer. Em cima disso foi a minha formação após 2014, quando eu parei de jogar. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa tarde, Alex. Seja bem-vindo ao São Paulo. E, Alex, a minha dúvida é sobre a situação que você diz durante toda a sua coletiva, que pretende desenvolver atletas, que a sua intenção é desenvolver atletas no São Paulo hoje. Então, existe alguma ideia, algum projeto para que seja repetido, talvez, o que é feito pelo trabalho do Crespo no time principal? Ou não existe nenhuma conversa em relação a isso? Ou que você pensa isso? Você acha que isso é desnecessário? Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, o Crespo acabou de chegar e eu estou acabando de chegar. O meu trabalho é ajudar a desenvolver os meninos e entregar o Crespo, que é o treinador do time principal. O que acontece lá em cima é que eu vou torcer muito para que a coisa aconteça, para que ele desenvolva bem, para que o São Paulo vá bem nas competições, até porque eu faço parte disso hoje. Mas realmente não tenho preocupação nenhuma com o que vai acontecer na frente. Osmar Garrafa, TV Gazeta. Ô, Alex, acho que eu e o Edu aqui na sala tivemos o privilégio de ver você como jogador atrás do gol, né? Isso é realmente um privilégio pelo jogador que você foi. A gente está muito feliz por você estar voltando aí para o futebol. A minha questão é exatamente sobre por que você optou começar lá na categoria de base. Por exemplo, o Rogério Ceni, um dos maiores ídolos do São Paulo, um cara que fez história, assim como você na sua carreira também, ele, obviamente, por circunstância, ele sai de jogador para técnico de futebol do São Paulo. E você faz uma outra trajetória que você já nos desenhou. Por que você optou pelo caminho, talvez, não sei se o mais correto, mas começar pela base e talvez buscar a parte maior do futebol profissional lá na frente? Um abraço. Um abraço, Garrafa. Sinal que você tá velho, né? Se você me viu de trás do gol, é porque o tempo passou bastante para você e para mim. Se eu for traçar um paralelo com o Rogério, eu posso traçar com vários outros, né? Cada um faz um caminho, faz uma escolha. E eu sempre fui muito na segurança de fazer as coisas da melhor maneira possível. E olhando o desenvolvimento do futebol brasileiro, se nós olharmos hoje, 5 de abril, e fizermos uma pesquisa rápida aí, devem ter caído já para mais de 10 treinadores. Inclusive, hoje, quando eu vinha de Curitiba para São Paulo, estava saindo do Sport Recife o Jair Ventura, que há 2 meses atrás era festejado por ter mantido o Sport na primeira divisão. Então, na verdade, eu fiz uma série de estudo, uma série de conversas, que eu não quero ser treinador por 2, 3 meses. Eu quero ser treinador de maneira consistente, como eu tive a minha carreira enquanto jogador. E para que eu tenha essa consistência, eu preciso de um mínimo de segurança, para que eu possa desenvolver as minhas ideias. E, como eu falei na minha primeira resposta, eu conversei com muita gente, eu conversei com alguns presidentes, eu conversei com alguns gestores, e
o papo que mais se aproximou daquilo que eu penso foi essa situação do São Paulo. Então, é óbvio que cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho, e eu acredito que essa que eu fiz a escolha devido à oferta que surgiu do São Paulo seja um bom caminho para que eu possa desenvolver aí uma estrada natural para ser treinador. Bianca Molina, TV Bandeirantes. Alex, boa tarde, seja muito bem-vindo. Alex, vamos voltar a falar um pouquinho sobre conceito de jogo. Eu ouvi umas entrevistas tuas nas quais tu falava sobre verticalidade, triangulações, o que o Alex, agora treinador, gostaria de ver nos seus times. Ainda fazendo um gancho com a pergunta do Thiago, de que forma tu imaginas que vais conseguir implementar as tuas ideias no Sub-20 de São Paulo, mantendo, digamos assim, uma sincronia com o time principal, alinhando conceitos, ideologias, até para facilitar, como tu falaste há pouco, eventuais adaptações dos jogadores da base no grupo principal do técnico Hernan Crespo, né, para não haver um choque de estilo de jogo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Bianca. Não vai haver, porque a ideia é usar o conceito de São Paulo. A história do São Paulo gigante que é, o São Paulo de uma riqueza de jogadores enormes que todos nós conhecemos. Nós sabemos como o São Paulo jogou ao longo da história, sabemos os jogadores que vestiram essa camisa, sabemos os treinadores que aqui passaram e obtiveram sucesso. Então, quando a gente fala em fluidez, uma das primeiras equipes que vem na sua cabeça normalmente é o São Paulo, por todos que aqui já passaram. Então, não acredito que vá existir choque, existir confronto. E como eu tenho falado em todas as respostas, o importante é que eu possa, junto da comissão, desenvolver jogadores que estejam capacitados a, quando forem requisitados para estar na equipe principal, que entendam tudo aquilo que o Crespo e a sua comissão venham a pedir. E a ideia é realmente futebol brasileiro. A ideia realmente é o que o São Paulo tem como essência. De jogadores com boa qualidade técnica, de jogadores que tenham coragem, de jogadores que, a hora que tiverem sem a bola, saibam onde tem que estar no campo, a hora que tenham essa bola, tenham a coragem e a qualidade suficiente para fazer aquilo que eles acreditem ser o correto a fazer, exatamente como os grandes times do São Paulo sempre fez. Ciro Campos, do Estado de São Paulo. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos colegas. Alex, bem-vindo ao São Paulo. Eu queria te perguntar, Alex, como é que foi a sua experiência lá no estágio no Curitiba e o quanto até mesmo a tua oportunidade em estagiar mais de perto com a base do Curitiba te ajudou também a dar essa guinada e aceitar o convite para iniciar sua carreira na base do São Paulo? Quando eu fui fazer a licença da CBF, eu começo pela licença B, que te dá a oportunidade de dirigir equipes até 20 anos. E o que eu imaginava naquele momento que eram jogadores que, com o passar dos anos, seriam jogadores que possivelmente eu treinaria ali na frente, até porque, com o passar dos anos, esses jogadores estourariam a idade de juniores e estariam nas equipes principais. Então, quando eu vou ao Curitiba estagiar, eu estagio ali entre a Sub-17 e a Sub-20 e vejo ali muitos jogadores que hoje já estão até jogando em algumas equipes principais. Então, isso era interessante para eu entender essa geração, que tipo de comportamento tem, que tipo de desejo imaginam, que tipo de comportamento eles têm em treinamentos. Então, quando vem o convite do São Paulo, que eu sento com o Muricy e o Biasotto, muito do que eles falavam era muito do que eu pensava e tinha vivido fazendo as licenças e acompanhando os últimos anos, né? Porque nos últimos anos eu acompanhei muitas modalidades, não só futebol, acompanhava tênis, acompanhava vôlei, acompanhava o próprio futsal e muito nessa área da formação, como vem essa meninada se imaginando para frente. E hoje eu vou ter a oportunidade de estar com eles no dia a dia, né? Então, em cima disso, eu acredito que tem uma serventia enorme. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Alex, boa tarde. O seu acerto com o São Paulo, a sua apresentação gerou um certo engajamento de um treinador do profissional, né? Por conta da sua carreira,
e até da sua filosofia, né, de tudo que você pensa a respeito de futebol. Isso acho que deve também se refletir ao longo dessa sua trajetória no São Paulo, porque alguns clubes, já pensando nas equipes de cima, podem te procurar para você assumir o time profissional por conta dessa sua carreira e do seu entendimento de futebol. Você falou aí em estar preparado, em se preparar, mas você estipulou algo na sua cabeça com relação ao tempo que você quer ficar como um treinador de sub-20, sabendo que esse assédio de outras equipes pode acontecer mais cedo ou mais tarde, Alex? Não estipulei tempo e também não estou muito preocupado com isso, não. Minha única preocupação hoje é iniciar o meu trabalho com São Paulo, iniciar o trabalho com os meninos, procurar conhecer o mais breve possível as necessidades individuais de cada um, para que dentro do coletivo a coisa funcione. Como eu tenho falado desde a primeira resposta, o meu trabalho é deixar com que esses meninos tenham a capacidade para que, a hora que eles forem requisitados, eles possam suprir alguma necessidade na equipe principal, porque esse é o meu trabalho. Relacionado ao assédio, as coisas como elas funcionam em futebol, eu estou muito acostumado a isso, estou nisso desde criança, e, sinceramente, não tenho muita preocupação, não. Minha preocupação é estritamente voltada ao meu trabalho e ao desenvolvimento do nosso time aí ao longo do ano, dentro das competições que surgirem. Pedro Alvarez, Lancinete. Boa tarde, Alex. Muito bem-vindo ao São Paulo e muito sucesso nessa sua nova trajetória como treinador de futebol. Bom, como treinador, você obviamente tem sua filosofia de jogo, tem os conceitos que você crê como aqueles que mais te agradam, mas eu queria saber quais treinadores ou qual treinador é uma referência para você. Quem hoje dos treinadores você se espelha, quem você acha ali que tem ideias boas que você pretende seguir na sua carreira. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Eu poderia citar vários, mas, assim, existe uma situação que é o seguinte, existe aquilo que a gente deseja versus aquilo que é necessário ser feito. Nesse momento, eu vou dar meu primeiro treino essa semana, então eu tenho que... a primeira coisa que eu quero fazer é entender o cenário que eu vou encontrar dentro do São Paulo. São meninos que provavelmente tenham aí uma ansiedade absurda, porque a pandemia não permitiu que jogasse desde janeiro. Eles tiveram uma eliminação ano passado, um pouquinho antes, ali no finalzinho de novembro, ou seja, é muito tempo sem jogar, é muito tempo de expectativa pelo jogo, e qualquer um no futebol está pelo jogo. Eu tenho que entender essa necessidade. Existem ideias variadas, mas para executar ideias você precisa dos seus jogadores. E para eu colocar qualquer ideia, eu preciso entender se esse jogador tem essa capacidade para fazer. Então, eu acredito que o principal no momento, independente de eu citar nomes ou não, é entender o cenário que eu vou encontrar. Por isso eu vou estar lá dia a dia, para ter essas definições de ideias, e aí sim eu posso roubar uma ideia de um treinador aqui, de um treinador ali, para tentar, no dia a dia, desenvolver com esses jogadores. José Edgar de Matos, GE. Globo. Boa tarde, Alex. Boa sorte na nova trajetória como treinador de futebol. Você já adiantou um pouco o assunto que eu queria abordar, que é a questão da ansiedade do jogador. Conversando com gente do futebol, cada vez mais destaca a importância da questão psicológica no futebol dos dias de hoje, né? A gente vive um mundo em que as informações correm cada vez mais em tempo real, jogadores têm acesso aos seus números, às críticas, aos elogios em tempo real, os jogadores do sub-20 e da base cada vez mais têm um contato maior com o torcedor por conta de rede social. Eu queria saber de você, Alex, se você também acha que a parte psicológica é cada vez mais fundamental no futebol dos dias de hoje, e como que você pretende trabalhar com os meninos do São Paulo essa questão? Não, já era 30 anos atrás, né? Você imagine hoje. Eu lembro bem da minha chegada em São Paulo, durante 1 ano e meio eu apanhei todos os dias. Ou eu tinha capacidade mental para suportar, ou provavelmente eu não estaria aqui. No meio do caminho, alguns tiveram as mesmas dificuldades do que eu, e infelizmente não suportaram. E existia pouco assunto, né, pouca discussão sobre o tema. Hoje ainda, a meu ver, não existe
o tempo ideal de discussão relacionado a isso, mas já existe. E eu estou num clube que dá toda a oportunidade, dá toda estrutura para que a gente discuta isso, né? Então, tem profissionais de psicologia lá dentro que estão acompanhando esse time, que conhecem esse time muito melhor do que eu que estou chegando agora. E esse é um tema que, com certeza, vai estar no nosso dia a dia, desde a primeira conversa, desde o primeiro treinamento até o último dia que eu saí, porque é impossível você dissociar a parte mental de qualquer ser humano. Você, provavelmente, no seu emprego, tenha coisas que te causem alguma dificuldade e você vai precisar da ajuda de alguém. E dentro do futebol isso não é diferente. Então, e hoje, ainda mais vivendo esse massacre que todos nós vivemos de rede social, de polarização, mas a ideia é que no dia a dia a gente possa passar a eles o entendimento mais próximo do ideal, para que cada um enfrente os seus medos, para que cada um possa enfrentar as suas situações, porque a gente tem que lembrar sempre que se o menino tem 18, 19 anos, ele tem toda uma vida para trás, que traz ali vários valores e várias situações que ele próprio discute com ele e com a família durante já um longo tempo. Então, tentar entrar nisso, tentar ajudar, mas tentar passar para que eles entendam as dificuldades todas que surjam, mas que a força necessária, juntamente do talento, tem que partir de dentro deles e, nesse sentido, a gente vai trabalhar bastante também para poder ajudá-los. Marcelo Bassege, gazetesportiva.net. Fala, Alex. Muito boa tarde para você. Bem-vindo ao São Paulo. Boa sorte aí na sua nova trajetória dentro do futebol. Minha pergunta é em relação ao seu dia a dia, como vai ser sua rotina. Se eu não me engano, eu cheguei a ler que você iria até morar em Cotia, ficar imerso ali no centro das categorias de base. Isso de fato vai acontecer. Você já visitou o CT de Cotia? O que achou da estrutura? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Boa tarde, Marcelo. Visitei Cotia um mês atrás, quando eu vim falar com o Muricy e o Biasotto. Tive a oportunidade de conversar com eles no CT na Barra Funda. Acabei assistindo um coletivo ali do pessoal que o Crespo não tinha utilizado, juntamente com o time do Sub-20. E no mesmo dia fui para Cotia conhecer as instalações. Espetacular. Até quando para casa eu falei que queria ter 15 anos de novo para poder ter uma oportunidade de estar num local como aquele. Saio daqui da entrevista que estou fazendo com vocês e já vou para Cotia, já começo a trabalhar e lá permaneço até o primeiro dia de folga, que vamos determinar nessas reuniões lá, mas vou estar 100% dentro do São Paulo, dentro de Cotia, procurando conhecer cada um da comissão, cada jogador, o desenvolvimento do clube, o desenvolvimento desses atletas. Até porque, como eu falei, o local é espetacular. Qualquer um que tiver a oportunidade de conhecer, que eu não estou fazendo nenhuma loucura, porque realmente a estrutura oferecida pelo São Paulo é espetacular. Respeitando, então, o acordo previamente estabelecido de 30 minutos de entrevista e já contando com a colaboração dos jornalistas que não puderam fazer perguntas, encerramos a entrevista e a apresentação do técnico Alex. Seja muito bem-vindo ao São Paulo e obrigado a todos e a todas que nos acompanharam nos canais oficiais do clube. Uma boa tarde. Boa tarde.